Vamos abrir a palavra do Senhor no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hoje nós veremos o capítulo 4, a entrada no descanso de Deus pela fé. Ou, como o título da nossa mensagem, o nosso supremo descanso em Cristo. Cristo como sendo o nosso supremo descanso e Cristo como nos concedendo o nosso supremo descanso. Hebreus capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim se disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oremos. Senhor Deus bendito, nós suplicamos que o Espírito do Senhor abra os olhos do nosso coração, para que contemplemos a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso supremo descanso, o nosso sábado, aquele que nos conduz ao verdadeiro e final descanso, para que a nossa fé nele seja fortalecida, e aqueles que aqui estão, Senhor, que porventura ainda não creem, ainda de fato não confiam na obra redentora de Jesus, sejam persuadidos pela tua palavra a confiarem nele, a abandonarem os seus deuses, os seus ídolos, e sinceramente se entregarem a ele, Senhor. Nós te pedimos por ele, em nome dele. Amém. Meus amados irmãos, como nós temos visto, a Epístola aos Hebreus foi escrita a uma comunidade de crentes, de cristãos, que estava pensando em voltar atrás na sua caminhada com Deus. Isto acontecia por duas razões básicas. Primeiro, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Uma perseguição que já havia tirado a vida a alguns, já havia tirado os bens a outros, havia lançado outros na prisão, como no capítulo 10, quando chegarmos lá veremos com detalhes.
nós encontramos o autor mencionando. Mas além dessa perseguição, e também juntando-se a ela, havia o judaísmo, uma religião que tinha a plena legitimidade perante o mesmo império que perseguia os cristãos, e que compartilhava, de certa maneira, das mesmas promessas, das mesmas escrituras, sendo que ainda continuava nos velhos ritos e sacrifícios da velha aliança. Então a lógica daqueles cristãos, como nós temos visto, era: bom, se nós estamos sendo perseguidos e o judaísmo também crê nas mesmas promessas, e esses cristãos eram de origem judaica, por isso a epístola é chamada Epístola aos Hebreus, por que não voltamos então para as antigas práticas dos nossos pais, pois elas apontam para os mesmos princípios? Não apenas isto, mas além dessa perseguição externa, o judaísmo trazia uma certa atração por causa da pompa do seu culto. Os cristãos se reuniam em casas porque não tinham lugar onde se reunir. No início, eles começaram inclusive se reunindo no templo apenas pela conveniência de ter um lugar mais amplo, mas depois eles não tinham mais possibilidade, eles foram impedidos de estar lá, então eles se reuniam nas casas. Então, o culto deles, o lugar do culto era um lugar muito simples, comparado com o templo, com toda a sua pompa. E o templo que estava erguido naquela época era ainda mais suntuoso. Tinha uma glória externa bem maior que o do próprio Salomão, porque fora construído por Herodes. Então, havia toda a pompa do culto judaico, toda a beleza do templo judaico, toda a beleza dos paramentos, dos sacerdotes e todo aquele sistema de sacrifício, e tudo isso era muito atrativo e, de certa maneira, aos olhos de alguns ofuscava a simplicidade do culto cristão, que não tinha mais sacerdotes, que não tinha mais sacrifícios, não tinha altares, não tinha candelabro de ouro, não tinha mesa dos pães da proposição, não tinha altar do incenso de ouro, não tinha o véu, não tinha nada disso. Então eles estavam tentados a voltar para o judaísmo por essas duas razões. E o propósito do autor é demonstrar que voltar para o judaísmo, ainda que este compartilhe das mesmas promessas, é voltar da realidade para a sombra, pois aquelas promessas da velha aliança tiveram seu vigor, a sua vigência antes de Cristo, mas quando veio Cristo, ele realizou tudo aquilo que aquelas coisas prefiguravam. Ele é o cumprimento daquilo que aqueles ritos e sacrifícios simbolizavam. Então, voltar para a velha aliança seria uma apostasia, seria um abandono da fé. Era o que os judeus estavam exatamente fazendo, aqueles cristãos, alguns daqueles cristãos. Lembrando que alguns deles estavam já abandonando as assembleias, os ajuntamentos solenes. Alguns deles estavam se tornando desigrejados. E o autor procura mostrar a superioridade de Cristo e que, apesar da simplicidade e da pequena glória, da pouca glória externa do culto e da vida cristã como um todo, a glória interior era bem superior, porque à medida em que à medida em que Cristo vinha chegando, a glória externa das coisas vai diminuindo, mas a glória interior, que surge de dentro para fora, ela vai se ampliando, ela vai crescendo. E ele está mostrando que, apesar do que os olhos viam, a glória do cristianismo, a glória da fé em Jesus, do culto a Cristo, apesar da simplicidade, era bem maior. E é por isso que o autor, como nós vimos, está demonstrando a superioridade de Cristo sobre todos os ritos, os símbolos, as instituições e os personagens da velha aliança, que eram prefigurações. Nós já vimos, por exemplo, que no capítulo 1 ele havia demonstrado que Cristo é superior aos profetas, que embora Deus tenha falado pelos profetas, eles não tinham em si mesmos a revelação, eles eram intermediários dessa revelação, e cada um deles tinha uma parte. Essa revelação veio, embora completa, era fragmentada no sentido de que nenhum deles tinha toda a revelação, enquanto Jesus em si, na sua pessoa, revelava o Pai, porque Ele é Deus. Nós vimos a superioridade de Cristo ainda no capítulo 1 e no capítulo 2 sobre os anjos,
porque ele recebeu um nome superior ao dos anjos. Cristo, em sua natureza humana, recebeu um nome superior aos dos anjos, e ele foi aquele a quem Deus submeteu ao mundo, o mundo que há de vir. Nós vimos isto, nós vimos também a necessidade da encarnação de Jesus. E na semana passada nós vimos no capítulo 3 que Cristo também é superior a Moisés, não só aos profetas, não só aos anjos, mas a Moisés. E embora Moisés tenha sido um servo fiel na casa de Deus, Jesus foi fiel como filho na sua própria casa. Ele tem um nome superior, e Moisés era apenas um tipo de Cristo. Agora no capítulo 4 nós veremos duas comparações do autor em que ele mostra a superioridade de Cristo. Primeiro, ele vai mostrar a superioridade de Cristo sobre outro personagem que no judaísmo, ou no contexto da velha aliança, na história da redenção, tem uma importância capital, como uma espécie de conquistador e uma espécie de mediador pactual, que foi Josué. Então ele era superior. Jesus é superior não só aos profetas, de modo geral, aos anjos, a Moisés, mas agora ele vai mostrar que Jesus é superior a Josué. Você conhece a história de Josué, né? Os muros de Jericó. A Josué foi aquele que completou aquilo que Moisés não fez. Adentrou a terra prometida, levando o povo a conquistar a terra que o Senhor, a terra do descanso. E além disso, ele vai demonstrar que o descanso que Josué proporcionou não é o descanso final, não é o desfrutar pleno do descanso que Deus tem para nós. E aí nós vamos entender um pouco o sentido do sábado também, o sentido do descanso, porque esse é o tema do capítulo 4, o descanso de Deus. Quem é que leva, que conduz o povo de Deus ao descanso? E é exatamente isto. É muito interessante que nós vejamos primeiro um paralelo, é o que o autor sempre faz, né? Um paralelo entre o povo de Israel no deserto, caminhando para a terra de Canaã. Ele já tinha falado no deserto, mas agora já dentro de Canaã, na conquista, e a igreja. E também que vejamos o paralelo entre Josué como um cabeça, como um conquistador que conduz o povo à terra do descanso, e Jesus, que de fato conduz o seu povo ao descanso pleno, ao descanso final. É interessante que saibamos que Josué e Jesus compartilham do mesmo nome. Josué tinha o seu primeiro nome, Oséias, no hebraico Rocheá, que significa salvação. Moisés, amando de Deus, mudou o nome de Oséias, ou Rocheá, para Yeshua. E aqui você já começa, por causa de algumas igrejas que gostam de usar esse tema, esse título, né? Yeshua, ou Yehoshua, que significa Jeová é salvação, ou Javé é salvação. E a palavra Yeshua tem como seu equivalente no Novo Testamento, na língua grega, a palavra Yeshua ou Yehoshua está em hebraico, tem o seu equivalente grego na palavra Jesus. E a palavra, inclusive, Josué, traduzida no verso 8 por Josué, é na verdade a palavra grega Jesus. É como se ele estivesse dizendo, se Jesus lhes houvesse dado descanso naquela época, não falaria a respeito de outro dia. E aqui ele faz uma espécie de trocadilho. Nós vamos entender mais à frente. Então Josué e Jesus partilham do mesmo nome, porque Jesus é de fato aquele que realiza o que o nome de Josué e a ação de Josué, a realização de Josué apenas representa. Mas eles também, ambos compartilham o fato de serem cabeças de conquistas grandiosas. Porém, Jesus demonstra, na verdade nós podemos dizer que são dois estágios da mesma conquista, pois ambos fazem parte da história da salvação, da história de Deus salvando o seu povo. E nessa perspectiva, a conquista realizada por Josué está aquém da de Jesus Cristo, pelo fato da conquista do nosso Senhor ser o cumprimento daquilo que a conquista de Josué foi uma prefiguração. Podemos, portanto, dizer que Josué, conquanto um personagem real, é uma prefiguração de Cristo, um tipo de Cristo. É exatamente em cima desta perspectiva que o autor vai construir a sua exposição dessa visão ou dessa verdade de Jesus como
aquele que nos introduz verdadeiramente no descanso de Deus. Observe aí no capítulo 4, que ele começa com uma advertência, nos versículos 1 a 3. Ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então observe que ele fala da promessa de adentrar um descanso. E eu preciso lembrar aos irmãos que quando Deus promete a Israel, Israel está fazendo o quê? Israel está servindo como escravo no Egito. O que Deus faz? Deus liberta Israel da escravidão e conduz para a terra do descanso. Essa é a ideia do livro de Êxodo, do Pentateuco de modo geral. Então o autor, quando ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, ele está comentando ainda, como nós vimos na semana passada, o Salmo 95, tendo como contexto as peregrinações de Israel no deserto sob Moisés. Observe que no capítulo 3, ele cita no capítulo 3, quando ele compara Jesus a Moisés, no verso 7, ele havia dito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, e cita o que está no Salmo 95, versículos 7 a 11. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram à prova, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quando Deus fala por intermédio de Davi no Salmo 95, ele está, na verdade, relembrando ao povo agora, já na era da monarquia, o povo que já estava na terra de Canaã, das peregrinações de Israel no deserto. E você deve lembrar que daquela geração que saiu do Egito, somente 2 homens adentraram a terra da promessa. Todos os outros morreram no deserto porque tentaram, porque não creram em Deus, não confiaram nas suas promessas e desobedeceram a ordem de adentrar a terra. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto. É sobre isto que o Salmo 95 está falando, e o autor aos Hebreus está utilizando-se desse salmo para dizer que nós também temos um descanso e que esta palavra é para nós hoje. Então, ainda no capítulo 3, no verso 15, ele novamente repete: enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Você lembra que o povo de Israel o tempo todo murmurou de Deus no deserto? Cada vez que tinha uma dificuldade, eles murmuravam, apesar de terem visto as suas obras. Aí ele faz a seguinte pergunta: ora, quais os que tendo ouvido as promessas de Deus, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? De fato todos, exceto Josué e Calebe. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o método de raciocínio do autor aos Hebreus, como nós estamos vendo, ele continua sendo o método do menor ao maior. Ele diz: Jesus é superior aos profetas. Se Deus falou pelos profetas, e aqueles que não ouviram e não creram na palavra dos profetas receberam justo castigo, quanto maior castigo não receberá aquele que não ouve e não obedece o próprio Deus em pessoa, presente no mundo e falando na pessoa do seu Filho. Se Deus falou por anjos e aqueles que desobedeceram a anjos receberam castigo, de quanto maior castigo não será digno aquele que rejeitar o próprio Filho de Deus que veio para revelá-lo. Se Deus falou por Moisés e que era fiel em sua casa, e aqueles que desobedeceram, que afrontaram a autoridade de Moisés, como vimos Miriam e Arão, né? Quando nós expusemos o capítulo 3, eles também receberam castigo.
De quanto maior castigo será digno aquele que não crê na palavra do Filho, para quem eles apontavam. Agora é a mesma coisa, ele vai mostrar entre Jesus e Josué. Então o seu argumento é do menor ao maior. Então primeiro ele estabelece um paralelo entre a história passada e a presente. Depois ele mostra a glória superior de Jesus e da era presente na história da salvação. E essa sessão então começa com esta advertência, que é a conclusão da sessão anterior e a introdução de uma nova sessão. E qual é a advertência? Este então é o nosso primeiro ponto. A advertência. E eu vou aqui fazer uma paráfrase. Cuidado para que vocês hoje, está falando para aqueles cristãos que estavam pensando voltar atrás, cuidado para não ficarem para trás na jornada para o descanso de Deus. Cuidado, preste atenção, irmão. Isso aqui é para todos. Cuidado para não ficarem para trás na jornada rumo ao descanso de Deus. É isto que ele quer dizer quando diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Essa palavra significa que tenha ficado para trás, que não consiga chegar. Agora, duas observações são importantes nessa advertência. Cuidado para não ficarem para trás na jornada rumo ao descanso, a exemplo daqueles que ficaram no deserto. Duas observações são importantes. Primeiro, ele está dizendo que nós devemos temamos, portanto, para que não suceda que algum de nós tenha falhado em entrar no descanso de Deus. Que não suceda parecer. Então, ele não está falando literalmente que alguém de fato não alcançou dentre aqueles que são da igreja, mas ele está dizendo que nós devemos temer o simples perigo de falhar em entrar no descanso de Deus. Mas quando ele diz algum de vós, essa é a primeira observação, ele está dizendo que nós não devemos temer apenas por nós mesmos, mas também por nossos companheiros de caminhada. Ele não diz assim: temamos que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que nós falhamos. Ele diz que nós falhemos. Ele diz que algum de vós, ele está dizendo que nós devemos temer não só pela nossa vida, mas nós devemos cuidar para que o outro companheiro de caminhada também não fique para trás. E isto está, na verdade, na linha de raciocínio do capítulo 3, quando no versículo 13, no versículo 12 e no versículo 13, ele havia dito: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, como é que evitamos um coração de incredulidade? Como é que combatemos isso? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Ele havia dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala através da exortação mútua aqui, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que o autor está falando nessa advertência é que nós devemos temer não só pela nossa vida, mas pela vida dos irmãos. Aqui ele está demonstrando a importância de nós estarmos juntos, dos ajuntamentos, de nós termos um compromisso com a igreja local. Ele havia dito isso, ele vai reforçar isso no capítulo 10, verso 25: não abandoneis a vossa congregação. É isto que ele está dizendo. Devemos cuidar não só da nossa vida, mas uns dos outros, nos esforçar para que todos e cada um chegue ao descanso. Então, o que temos aqui, como observa João Calvino no seu comentário a esta epístola, é primeiramente a expressão de um terno e vigilante coração de um pastor sobre o seu rebanho, sobre todo o rebanho, e do zelo, do desejo para que nenhum deles se perca. E esse é o desejo de todo pastor, que nenhum do rebanho se perca. Nós temos também aqui a expressão do sentimento e cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. A segunda observação que eu quero fazer sobre essa advertência é que a falha contra a qual a palavra de Deus nos adverte, falha em entrar no descanso de Deus, não tem a ver com obras. Isso é importante que se diga.
não tem a ver com o seu esforço, embora ele use a palavra esforço, mas não tem a ver com a confiança no seu esforço ou nas suas obras, como nos mostrarão os versículos posteriores. Ela tem a ver com o exercício da fé. O que é falhar? O que é que nos faz falhar? É o não confiar, é a falta de fé. A justificação é pela fé somente, não é pelas nossas obras. Observe aí, ele está aplicando os eventos passados mencionados nos versículos anteriores. Vamos começar vendo o contexto, né? Os versículos anteriores, depois os posteriores, para você ver. O que é falhar e entrar? Quem é que falha em entrar no descanso de Deus? Aquele que não crê, que não confia na suficiência do sacrifício de Jesus. Esta é a falha. Não tem a ver com esforço em você fazer alguma coisa boa, etc. As obras são importantes, mas elas não como causa de salvação. Elas, na verdade, são o resultado e evidência de uma vida em Cristo. Então, o falhar aqui é a incredulidade. Observe isso. Eu mostro isso nos versículos 16 e 19. Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foi, de fato, os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então, eles se rebelaram. Rebelião. Verso 17. Contra quem se indignou? 3:17. Por 40 anos. Não foi contra os que pecaram? Eles pecaram. Cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi contra os desobedientes? Peraí, pastor, então está aqui. Eu tenho que obedecer. É verdade. Só que qual é a conclusão dele? Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Na verdade, a desobediência, a rebelião, o pecado deles era nada mais do que uma expressão de incredulidade. É muito clara a conclusão dele. Então, quando ele diz: temam para que vocês tenham cuidado para que nenhum de vocês falhe em entrar no descanso de Deus, ele está dizendo para que nenhum de vocês abandone a sua fé em Jesus, para que nenhum seja incrédulo, porque é só pela fé que nós adentramos o descanso. Isso fica mais claro ainda nos versículos posteriores. Observe no 2 do capítulo 4, 4:2. O que diz aí? Comparando de novo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. É interessante isso. O que ele está dizendo? Essa palavra boas novas é a palavra grega traduzida por evangelho. Na verdade, ela está em forma verbal aí, no texto original. Literalmente ele diz assim: porque nós também fomos evangelizados como se deu com eles. Nós não temos qualquer desculpa. Sabe o que isto significa? O autor aos Hebreus está dizendo que os crentes da velha aliança também ouviram o evangelho. A salvação na velha aliança não foi pelas obras da lei, nunca foi. O pacto da graça foi administrado e o evangelho foi ensinado e proclamado através dos ritos, através dos sacrifícios, através do sacerdote, através de todos os ritos da velha aliança. É isto que ele está dizendo. Nós também ouvimos o mesmo evangelho que eles. Eles também ouviram o evangelho. De que forma? E aí eu cito aqui a nossa confissão de fé, quando fala da diferença do pacto da graça sob a lei, que na verdade ele está se referindo à velha aliança, e o pacto da graça sob o evangelho, que é a nova aliança. Mas é um e o mesmo evangelho. E diz o seguinte: este pacto no tempo chamado tempo da lei não foi administrado como no tempo do evangelho. Observe que o contexto aqui não é lei e graça. Sob a lei, ou no período da velha aliança, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido,
por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. É isso que a nossa confissão de fé diz no seu capítulo 7, item 5. Ou seja, como é que eles ouviram o Evangelho? Trazendo aqui, utilizando aqui a interpretação da confissão de fé, por meio das profecias, por meio dos sacrifícios, por meio da circuncisão, por meio do Cordeiro Pascal, por meio de outros tipos de ordenanças. Eles ouviram o Evangelho de Deus. Então aquelas coisas eram como sombra. Depois ele vai dizer isso mais à frente. Aquelas coisas eram sombra e tipo de Cristo. E aqui eu queria me utilizar da figura de sombra para você entender. Quando uma pessoa se aproxima por trás de você e tem a luz por trás dela, você verifica que quanto mais distante ela está da luz, maior é a sombra dela. Certo? Quanto mais ela se aproxima da luz, a sombra vai se dissipando. Não é assim? Então, porque a sombra é a projeção da luz em um pouco de escuridão. Então, é exatamente esse princípio, um princípio simples vamos dizer, da física, das coisas visíveis, que se aplica à história da redenção. À medida que a glória de Jesus, a vinda do Messias se aproxima, a sombra vai se dissipando. Por isso a glória externa do culto vai diminuindo. Não é preciso mais tudo aquilo. O povo estava na sua infância, então Deus precisava usar muitos visuais. Mas agora nós já temos Cristo. E é por isso que ele diz: porque a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, aqui vem o exemplo. Ele faz a advertência, agora ele usa um exemplo, tá? Advertência, primeiro ponto. Agora qual é o exemplo? Nós também ouvimos a palavra como eles. Nós ouvimos o Evangelho, eles também ouviram o Evangelho através das profecias, dos ritos e símbolos da velha aliança. Só que a palavra que eles ouviram não lhes foi de proveito, aqueles que ficaram no deserto. Por quê? Porque não foi acompanhada não foi recebida pela fé. Novamente, a falha aqui é em crer. Não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, nos profetas, em Moisés, em Josué, naqueles que a ouviram. Então, mais uma vez, o autor ressalta: o que foi que lhes faltou? Qual foi a falha? A palavra não foi recebida pela fé. Eles não creram no Evangelho proclamado em figura e sombra para eles. Nós precisamos entender isso. Mas aí ele faz então o contraste no verso 3. Nós, porém, e ele inclui os seus leitores, apesar dele ter advertido. Por isso que ele está dizendo: olha, eu não estou dizendo exatamente que vocês estão perdidos, mas que vocês têm que tomar cuidado para não abandonar sua confiança no Senhor. Ele diz: nós, porém, os que cremos, entramos no descanso de Deus. Quem é que entrou já no descanso de Deus? Os que cremos. Então, aqui tem a ver com a fé. E aí, a partir daí, o autor desenvolve a doutrina do descanso, ou uma teologia do descanso, ou uma teologia do sábado. Ele vai explicar em que sentido nós entramos no descanso de Deus. E é aqui que ele vai demonstrar a superioridade de Cristo sobre Josué. E aí, eu espero que nessa noite você entenda, entre muitas outras verdades, a importância deste dia, o dia do Senhor, que é o descanso da igreja, um tipo do descanso final que Cristo nos conquistou. Ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. De que descanso ele está falando? Ele diz assim: nós, porém, verso 3, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. O que ele está dizendo é: no descanso acerca do qual Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós entramos nesse descanso em que eles que não creram não entraram.
E aí vem a pergunta, uma pergunta problema aqui, e aí nós vamos entrar na doutrina. Uma advertência, um exemplo, e agora a doutrina. De que descanso estamos falando? Essa é a pergunta. Bom, podemos trazer uma resposta simples aqui e fazer uma segunda pergunta. O verso 1, ele fala que esse descanso é o descanso de Deus, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. No verso 3, a expressão aqui no original é: nós, porém, que cremos, entramos no seu descanso, no descanso dele. O descanso aqui é o descanso de Deus. Aí vem a segunda pergunta: o que o autor está querendo dizer quando ele fala de descanso de Deus? Aí ele desenvolve a doutrina do descanso desde Gênesis, que é onde ela primeiro aparece. Observe o que ele diz. Verso 4. Porque em certo, ele diz assim: assim jurei na minha ira, verso 3, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer: olha, nós que cremos em Jesus já entramos no descanso de Deus. Nós ainda não desfrutamos consumadamente desse descanso, mas já está garantido aquele que crê a entrada no descanso de Deus. Mas quando ele diz embora certamente as obras estivessem concluídas, ele está dizendo: mas espera aí, a criação não já foi concluída? Porque está escrito em Gênesis, ele está citando Gênesis capítulo 2, verso 2, em certo lugar, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então ele diz: bom, o raciocínio dele é esse: espera aí, nós já entramos no descanso de Deus, nesse descanso que o Salmo 95 diz: não entrarão no meu descanso. Mas esse descanso de Deus já havia ocorrido na criação. Ele já concluiu a criação. O que é o descanso de Deus? O descanso de Deus é o seguinte: Deus fez os céus e a terra em 6 dias, não é isso? E no capítulo 2, se você quiser, em Gênesis, diz que havendo Deus concluído toda a obra dos céus e a terra, descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. É isso que ele está dizendo. Então observe, aqui está o início da doutrina do descanso, o sábado. No sétimo dia, Deus descansou da sua obra. Não é no sentido em que Deus se cansa, não. A palavra descansar significa cessar e traz a ideia de completar. E não só isso, ela inclui celebrar. Observe que no capítulo 2 de Gênesis, você pode abrir aí, diz que Deus então abençoou o sétimo dia e o santificou, porque neste dia ele descansou de toda a obra. Então, descanso de Deus é o descanso como uma atividade divina. Nós ouvimos na fé reformada que o trabalho, antes de ser uma ordenança divina, é uma atividade divina. Quando o homem trabalha, ele reflete o que Deus faz. Qual é o trabalho de Deus? A criação, quando ele criou do nada, e hoje a providência, ele sustenta e dirige sua criação, e a redenção, ele redime um povo para si, e ele redime a criação. Esse é o trabalho de Deus. Então, quando se diz que Deus cessou a obra da criação, é que todas as coisas foram criadas do nada. E essa obra criadora, ela cessou. O que temos hoje, que nós chamamos de criação, é nada mais do que a providência, Deus sustentando a criação. Mas a obra de criação do nada, pela sua palavra, Deus cessou. E neste dia, Deus celebrou essa criação, incluindo o homem. Por isso ele abençoou esse dia e ele santificou, isto é, ele separou para ser um dia de descanso, para ser um dia de celebração. É por isso que ele ordenou ao homem que descanse. Observe isso aqui, você que diz: olha, o meu nome é trabalho, pastor, eu não tenho vindo para a igreja porque meu nome é trabalho. Você está pecando, o trabalho é um ídolo para você.
Trabalho é uma bênção de Deus, mas Deus ordenou que nós, como imagem de Deus, façamos o que Ele faz, o que Ele fez. Nós trabalhamos 6 dias, mas temos que descansar no 7º. E nós somos tão tendentes à idolatria que nós fazemos coisas que nos prejudicam. Deus tem que nos ordenar que nós descansemos um dia em cada 7. É uma ordem do Senhor. É isto que significa. E é uma ordenança anterior à lei, porque está na criação. Ele abençoou e Ele santificou o 7º dia. E por isso em Êxodo capítulo 20, no 4º mandamento, nós precisamos entender isso. No 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20, eu peço que você abra lá, se você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis, ele exatamente fala isso no capítulo 20. O 4º mandamento diz, no verso 10, no verso 8, lembra-te do dia de sábado. Essa palavra sábado, ou Shabat, significa descanso. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Deus descansou. Sábado é, antes de tudo, uma atividade divina. Então sabe o que Ele fez? Deus celebrou a obra da criação. Ele entrou no seu próprio descanso. Observe isso, o descanso é de Deus. E Ele convidou, Ele convocou Adão e Eva para entrar no seu descanso. O jardim era o lar, era o templo, era o palácio, onde a cada 7 dias eles viriam à presença de Deus para celebrar a obra criadora, para prestar conta da sua própria obra criadora, não do nada, mas em termos de desenvolvimento da tecnologia, cultivo da terra, etc. Aquele era o lugar. Então, Deus criou o mundo, Deus entrou no seu descanso e convidou o homem para desfrutar do descanso que pertence a Deus, descansar nele, descansar com ele. Então é para ser um dia de celebração, de adoração e de descanso. É por isso que ele diz: o 7º dia não é teu. Você tem 3 dias para trabalhar para 6 dias para trabalhar para a sua subsistência, mas o 7º é do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? Como é que ele justifica? Porque fazendo isso você vai refletir o que Deus fez. Porque em 6 dias, Êxodo 20, 11, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E eu preciso que vocês vejam também em Deuteronômio a repetição dos 10 mandamentos no capítulo 5. Você está em Êxodo, depois vem Levítico, Números e Deuteronômio. No capítulo 5, prestes a adentrar a terra, a passar a liderança para Josué, Moisés prega 3 ou 4 discursos de despedida. E nesses discursos ele repete os 10 mandamentos no capítulo 5. E quando tem o 4º mandamento, nós temos uma segunda razão apresentada no capítulo 5, versos 12 a 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu boi, etc. Verso 15, olha a razão que ele coloca. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Você foi escravo, você trabalhou como escravo. E o Senhor Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. O que ele está dizendo? Deus te tirou da escravidão e está te conduzindo e te adentrando na terra do descanso. E quando você separa um dia em cada 7, você celebra a criação. Deus criou todas as coisas e descansou. E você celebra a obra criadora de Deus, presta contas a Deus da sua obra. Mas também Deus libertou o seu povo do Egito, da escravidão, dos trabalhos forçados, para uma terra de descanso. Então você também celebra a redenção.
Então a teologia do sábado, a doutrina do sábado é bem escorada em duas doutrinas, na criação e na redenção. Quando nós paramos um dia em cada 7, é isso que nós celebramos. Então, voltando para Hebreus, esse descanso que ele está tratando aqui, ele vai exatamente falar disso. Ele lembra, observe, Deus, quando criou todas as coisas, a palavra de Deus diz, citando Gênesis 2, está escrito, num lugar está escrito, descansou Deus no 7º dia das suas obras. E no outro lugar, no verso 5, está escrito, não entrarão no meu descanso. A ideia é essa. Deus descansou das suas obras e Deus convidou o homem para desfrutar do descanso de Deus. Deus libertou o seu povo e o conduziu para fazer dele o seu povo próprio e dar-lhe descanso. Por isso, se você olhar Josué capítulo 23 e Josué capítulo 24, a palavra repouso é repetida. Depois que o Senhor deu repouso de todos os inimigos em redor, descanso de todo inimigo de redor, os judeus pensavam na terra como terra do descanso. Só que ele está dizendo que Deus, que já descansou, está dizendo agora, e não pelo Espírito Santo, não entrarão no meu descanso. Então aí vem uma linha de raciocínio, é o que a gente chama de silogismo, né? Você, para comprovar uma verdade ou uma proposição, você se utiliza de uma premissa maior, que é uma verdade, um princípio reconhecido por todos como verdadeiro, uma premissa menor, que é um princípio ligado a esse primeiro maior, e tira uma conclusão. Vou dar um exemplo aqui, que é o clássico usado para a gente entender o que é um silogismo. Premissa maior: todo homem é mortal. Alguém nega isso? Ninguém. Então, a premissa maior é isso, é um princípio de natureza absoluta, clara e inegável. Bom, vamos dizer, o Josa é um homem. Também ninguém nega isso. Não é verdade? Essa é a premissa menor. Uma de caráter mais geral, todo homem é mortal. Uma de caráter específico, premissa menor, Josa é homem. Logo, Josa é mortal. Isso é silogismo. O autor exatamente se utiliza disso. Observe, ele faz duas constatações, depois ele traz uma premissa maior. Ele diz assim, visto, verso 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele onde? No descanso de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele citou o Salmo 95, não entrarão no meu descanso. Se Deus está dizendo, depois do povo ter entrado na terra da promessa, no Salmo 95, porque é época da monarquia, já estão há muito tempo em Canaã, se Deus está dizendo, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, como aqueles, então o que está acontecendo? Falta alguns entrarem no descanso. Alguns não entraram, porque ele está falando no futuro, não entrarão no meu descanso. A lógica dele é, bom, Deus criou o mundo, e Deus entrou no seu descanso e convidou o homem. Deus libertou o povo de Israel e o conduziu ao descanso. E muito depois de Israel estar na terra prometida, Deus falou por boca de Davi, olhem para o exemplo passado, aquele povo que ficou no deserto, porque senão vocês também, geração aqui presente, não entrarão no meu descanso. Então resta alguns entrarem no descanso de Deus. Ou seja, o descanso de Deus ainda não é uma realidade para alguns. Então essa é a primeira constatação. Então ele diz, visto, portanto, que resta alguns para entrarem neles, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. No texto original, foram evangelizadas as boas novas. Então, ainda falta alguns entrarem no descanso. Segunda constatação, os que anteriormente foram evangelizados não entraram por causa da desobediência. É isso que ele está dizendo. Certo? Visto, portanto, que resta entrarem alguns deles, e que por causa da desobediência, a desobediência aqui é não creram, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram evangelizados as boas novas, de novo, ele está determinando certo dia hoje,
falando por boca de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Recapitulando aqui, a primeira constatação dele é: ainda falta alguns entrarem no descanso. Segunda constatação: aqueles que não creram e que desobedeceram não entraram no descanso lá no deserto. Aí vem a premissa maior. E aqui vem o primeiro princípio. De novo, Deus está advertindo o Espírito no dia que ele chama de hoje. Observe, de novo determina certo dia hoje. Hoje Deus também está advertindo aos presentes. Esse dia, ele está dizendo, é um dia diferente daquele dia da conquista de Canaã. Ele está falando de um outro descanso. Depois, de novo, de muito tempo, o Espírito Santo aponta um outro dia, que ele chama de hoje, sobre o qual ele advertiu por boca de Davi acerca do perigo de não entrar no descanso de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, Deus está advertindo o seu povo para que ele tome cuidado, a fim de que não falhe em entrar no descanso de Deus. Premissa menor, verso 8. Ora, aqui vem a superioridade de Jesus sobre Josué. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que ele está dizendo é: bom, o Salmo 95 é escrito depois que Israel está em Canaã. Josué já tinha dado descanso ao povo. Mas por que então ele fala: não entrareis no meu descanso? Então ele está falando de outro descanso. Ele está falando de outro dia. Se o povo de Israel tivesse desfrutado plenamente do descanso sob Josué, ele não falaria por Davi a respeito de um outro descanso. Então ele está falando de quê? É isso que ele está dizendo. Então a premissa maior: visto que hoje, muito tempo depois, o Espírito Santo adverte para aqueles que ainda não entraram. Porque tem alguns que não entraram no descanso. Segunda premissa menor: se Josué tivesse dado descanso, ele não falaria a respeito de outro dia. Qual é a conclusão desse silogismo? Verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sabe uma coisa que é interessante? É que o próprio Josué, ele admite que ainda tem terra para conquistar. De fato, todas as terras que Deus prometeu dar a Josué, ele deu. Todo lugar que pisou a planta do pé de Josué, ele deu. E aqui vem uma questão. Quando a gente pega apenas a Escritura no Velho Testamento, dessa perspectiva exemplarista, a gente alegoriza o texto. Olha, Josué conquistou todo lugar que plantou a planta, que pisou a planta do pé dele, como Deus prometeu. Portanto, meu irmão, todo lugar que pisar a planta do teu pé, no emprego que você pisar, Deus vai te dar aquele emprego. Se você for lá e colocar sua mão no carro e pisar naquele lugar, Deus vai te dar aquilo. Não é nada disso. A história fala da redenção do povo de Deus. Deus liberta o seu povo e está dizendo: eu tenho um descanso para vocês. Só que quando chega a época de Josué, o que eles concluem? Esse descanso não foi desfrutado plenamente. Josué não nos deu descanso pleno. O próprio Josué reconhece isso. Capítulo 23 de Josué. Passado muito tempo, Josué 23, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor. Essa expressão aqui é qualitativa, não é quantitativa. Nem poderia ser, porque o autor estaria se contradizendo logo no versículo 6. E nós não devemos achar que ele era tão ingênuo em se contradizer tão flagrantemente, porque é reconhecido até por estudiosos liberais que não consideram a Bíblia como palavra de Deus, que o livro de Josué é um livro muito bem escrito. Então, está dizendo aqui que o Senhor dera repouso de todos os inimigos em redor. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, os seus oficiais, e disse: eu sou velho e entrado em dias. E aí ele vai contando: vocês viram tudo que Deus fez, etc. E no verso
4 ele diz, olha, vocês viam que, vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, observe, essas nações que restam. Então quando diz que Deus deu descanso a todos os inimigos, são todos os inimigos com que Josué lutou. É a parte da promessa que Deus fez a Josué. Mas ele mesmo diz, vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, verso 4, estas nações que restam. Ele está dizendo o quê? Resta um repouso. Observe o Evangelho. Observe. A própria palavra de Deus, nesse estágio da história da salvação, está dizendo, essas nações que restam, que tenham eliminado umas e outras desde o Jordão, o Senhor vosso Deus as afastará de vós. E o verso 6, observe a palavra que ele usa, esforçai-vos, pois muito, para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito na lei, para que dela jamais vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 11, portanto empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amar o Senhor vosso Deus. Verso 12, porque se dele vos desviardes, e vos apegardes aos restantes destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, sabei que certamente o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da sua presença. Josué não deu todo o descanso. É muito interessante isso. Moisés não conseguiu fazer o povo entrar. Ele foi fiel, mas ele era um ser humano imperfeito. Ele mesmo foi impedido de entrar. Josué adentrou. Yeshua adentrou. Seu nome foi usado para dizer o que Moisés não conseguiu, Jesus conseguirá. Mas não é aquele Jesus ainda. Não é ele ainda. Ainda restam, e o livro dos Juízes prova isso. Porque no livro dos Juízes, no capítulo 1, no verso 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido. Verso 29, Efraim não expulsou os cananeus. Verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Verso 31, Azer não expulsou os habitantes de Aco. Verso 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Você percebe a repetição? Não desfrutaram de todo o repouso, porque eles não quiseram, eles não creram, e porque Josué não era um salvador, um conquistador perfeito, ainda que fiel, até o fim ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas o que o texto nos diz é, ainda resta um repouso para o povo de Deus. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. É por isso que o Salmo 95, na era da monarquia, muito tempo depois que Israel está em Canaã, Davi já tinha talvez conquistado, também a palavra é usada sobre Davi, ele recebeu o repouso dos inimigos em redor, ele profetiza dizendo, olha, vocês não sejam desobedientes, não sejam incrédulos como o povo no passado, porque assim como eles não entrarão no seu descanso, o juramento vale para vocês, vocês não entrarão no descanso de Deus. Josué diz, resta um repouso, eu não dei todo o repouso. Davi diz, resta um repouso, eu não consegui dar todo o repouso. Quem vai dar o repouso? Quem é aquele que vai conquistar o descanso de Deus? E mais, meus queridos, voltando para Hebreus, eu preciso dar uma informação importante. Quando ele diz, resta um repouso, a palavra traduzida por repouso, talvez tenha até uma letrinha aí na sua Bíblia, e embaixo tem a explicação. A palavra grega é sabatismos. Na verdade ele está dizendo, resta um repouso sabático, um sábado para o povo de Deus. Deus criou os céus e a terra, entrou no seu descanso e convidou o homem para adentrá-lo. O homem pecou e foi expulso do descanso de Deus. Por isso ele agora tem que lavrar a terra com dores, com fadigas. A mulher vai dar à luz com as dores multiplicadas. Ele vai voltar para o pó da terra. Ele é expulso da presença de Deus. E Deus agora faz um outro movimento, trazendo um povo escolhido por Ele de volta para o seu descanso. Mas alguém tem que conquistar esse descanso.
Abraão não conseguiu, Moisés não conseguiu, Josué não conseguiu, quem conseguirá? Resta um sábado ou um repouso sabático para o povo de Deus. E quem é que conquistou? Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quem é? Ele está falando de quem? Aqui eu preciso fazer uma correção na tradução. A palavra de Deus não está presente no texto original. A expressão no original está assim: porque aquele que entrou no seu próprio descanso, também este mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Não é descanso de Deus, é alguém que entrou no seu próprio descanso. Agora, eu quero que você observe uma coisa. Em nenhum momento, quando se refere a um crente do povo de Deus, ele fala que o crente entrou no seu próprio descanso, no texto. Sempre é o descanso de Deus. Observe isso. Sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. No verso 3, nós que cremos entramos no descanso. Eu falei que no original é no seu descanso, no descanso de Deus. Certo? Novamente, no mesmo lugar, verso 5, não entrarão no meu descanso, Deus falando. Mas aqui no verso 10 ele fala que de alguém que entrou no seu próprio descanso e não no descanso de Deus. Ele não está falando dos crentes. Ele está falando de Jesus. E como foi que Jesus entrou no próprio descanso? Aqui vem o fechamento da teologia do sábado. Deus realizou a criação e entrou no seu descanso. Jesus, pela sua obra redentora, realizou a nova criação. Ele criou um povo para Deus. Pelo seu sacrifício, ele conduziu o povo ao descanso. Na sua ressurreição, inaugurou novos céus e nova terra. E quando ele completou a obra redentora, quando ele completou a obra que leva à nova criação, ele assentou à direita da majestade nas alturas e entrou no seu descanso. A criação realizada por Deus o Pai, mediante Deus o Filho, foi concluída. E agora a nova criação, ou a redenção, é concluída. E ele entra no seu descanso. Agora eu pergunto à igreja: qual foi o dia que ele entrou no seu descanso, depois de ter realizado toda a sua obra? Qual foi o dia, irmãos? Primeiro dia da semana. Entendeu agora? Entendeu porque os primeiros cristãos romperam com o sábado judaico, mas mantiveram a celebração do descanso? Porque o crente da velha aliança celebrava no final da semana uma redenção e um descanso que havia de vir. Mas o crente da nova aliança celebra no início da semana uma redenção que já se consumou no passado. É por isso que hoje nós tiramos o dia como dia de descanso. É isso que ele está dizendo. E aí eu concluo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Resta um repouso para o povo de Deus. E aquele para quem Josué apontava, o Jesus da nova aliança, o Josué da nova aliança, o verdadeiro Yeshua, ele conquistou esse descanso quando ele morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E aí ele então convida: esforcemo-nos, pois, entrar naquele descanso, no descanso que Jesus nos conquistou por sua obra redentora, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual é o esforço que ele está falando aqui? É crer em Jesus, e só em Jesus, confiar em Jesus, permanecer. Eles estavam abandonando a confiança em Jesus, por causa das provas que eles estavam sofrendo. Ele está dizendo: não abandone sua confiança em Jesus. Ele é aquele para quem Josué apontou. E ele conclui dizendo: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Observe que ele está o tempo todo apontando a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Hoje, se ouvirdes a sua voz. Ele falou da palavra que eles ouviram, que não lhes aproveitou. Ele está dizendo: essa palavra que é o Evangelho é viva.
Essa palavra que é o Evangelho é eficaz, ela é poderosa. A palavra eficaz significa que ela atua, que ela produz resultados, que ela de fato pode salvar. Ela é viva e eficaz, e ela também é cortante. Ela é ao ponto de dividir almas e espíritos, junta e medula. O que isso significa? Ela é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que isso significa? A palavra revelou a incredulidade deles. A palavra revelou quem era crente e quem era incrédulo. Quando a palavra é pregada, ela traz à luz o que está no coração, se é fé, se é incredulidade. É isso que ele está dizendo. Esforce-se por entrar naquele descanso. Creia na palavra, porque uma vez ouvida a palavra, ela vai revelar o que está no seu coração, se é fé, se é incredulidade. Creia em Jesus. E se você estava na caminhada trôpego, com as mãos vacilantes, por causa talvez de perseguição, por causa talvez de algum atrativo que o mundo estava lançando sobre você, ele está dizendo: olha, volte à confiança, não abandone a sua confiança. Então, meu irmão, minha irmã, se você um dia creu em Jesus, confessou Jesus, mas hoje você está aqui vacilante, hoje você está aqui em dúvida, a minha oração é para que você se esforce por entrar no descanso. Isso significa para que você confie de fato em Jesus, porque só por Ele você pode entrar no descanso. E se você crê, e se você creu de fato, você já entrou nesse descanso. Só está esperando um dia ele se consumar na glória celeste. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus amados, e que a palavra de Deus possa ter revelado de fato para nós aquilo que está no nosso coração. O Jesus do Antigo Testamento foi cabeça da conquista de um espaço geográfico limitado e de um descanso provisório para Israel, a igreja do Antigo Testamento. Descanso é a palavra-chave em Josué, mas o Jesus, ou Josué do Novo Testamento, é o cabeça de uma conquista universal em sua abrangência, e um descanso eterno envolvendo gente de todas as tribos, povos, línguas e nações que creem em seu nome e compõem a igreja. Você faz parte dela? Você adentrou esse descanso? Você já creu em Jesus? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra, que nos mostra que nós podemos descansar em Cristo. Na verdade, Ele é o nosso descanso. Louvamos ao Senhor pela obra da nova criação realizada por Deus o Filho, consumando, redimindo a obra realizada por Deus o Pai. Na verdade, o Deus Trino realizou esta obra e o agente foi o Senhor Jesus. Louvamos o teu nome porque Ele de fato levou, Ele de fato conduziu o teu povo ao descanso, e todo aquele que nele crê adentrou o descanso de Deus. Ó Deus, eu te peço que aqueles aqui cujos joelhos estão trôpegos e cujas mãos estão vacilantes, cujos pés estão tortos, ó Deus, sejam nesta noite endireitados, e sejam renovada a fé daqueles que têm enfraquecido, para não suceder que tenham falhado. E aqueles que já estão, ó Deus, neste caminho, possam fortalecer-se na fé, sabendo que Jesus é aquele em quem de fato eles devem confiar. É em nome dele, por meio dele, que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar, vamos encerrar o culto com o cântico Tudo para Ti, louvando a esse Jesus, enquanto também trazemos os nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, queridos. A gente vai cantar e vai orar. E se você entendeu essa mensagem, nosso descanso supremo em Cristo, e você ainda não entrou nesse descanso, porque você ainda de fato não confia de todo o coração em Jesus e na sua obra redentora, no seu sacrifício vicário, minha oração é que você creia em Jesus, que você se converta dos seus maus caminhos e você confie em Jesus. E se você quiser depois
conversar conosco, tirar alguma dúvida, entregar a sua vida a Jesus, estamos à sua disposição após o culto para conversar com você.